Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Irmãos, vamos abrir na segunda carta de Pedro, a igreja, que se encontra na dispersão, os eleitos que se encontram na dispersão, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e à medida que formos abrindo, fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Segunda Pedro, capítulo 3, faremos a leitura do capítulo todo. Segunda Pedro, capítulo de número 3, faremos a leitura do capítulo todo. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Podeis sentar, meus irmãos. Gostaria hoje de meditar sobre o dia glorioso, sobre a grande expectativa da igreja, aquele dia que nós esperamos com paciência e grande expectativa, ou deveríamos pelo menos esperar. É interessante, irmãos, que Pedro ele encerra a segunda carta da mesma forma que ele iniciou a primeira carta, com o mesmo assunto, falando sobre os últimos dias, o período que vai desde a ascensão de Cristo, desde o momento que ele é assunto aos céus, até o momento que ele volta para buscar a sua igreja. A pergunta que se faz é por que Pedro
começa a primeira carta com esse assunto sobre a volta de Cristo, e ele encerra a segunda carta também com esse assunto, a volta de Cristo. Porque na primeira carta ele diz que essa é a grande e viva esperança da igreja do Senhor. Esse é o grande anseio da igreja. Vejamos aí em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso de número 6. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 6. Eu peço que os irmãos fiquem, as duas cartas aí próximas, com um texto aberto, que nós olharemos bastante para esse texto essa manhã. 1 Pedro 1, de 3 a 6, ele diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Veja, irmãos, que a volta de Cristo, o retornar de Cristo, o retorno glorioso do Rei, é e sempre será o motivo, a nossa grande motivação de suportarmos as aflições, de suportarmos as perseguições. E essa é a grande mensagem de esperança para a igreja e da igreja. Por isso, Pedro, ele faz questão de despertar a mente daqueles irmãos com lembranças, como nós vemos no texto dessa manhã. Por isso, ele faz questão de trazer à memória àqueles irmãos aquilo que ele já havia tratado. Ele diz: eu já escrevi 2 cartas para vocês, e eu gostaria de despertar a mente de vocês, a memória de vocês, para coisas que os profetas escreveram e também, por meio da autoridade que Jesus Cristo dá aos seus apóstolos, também foi dito por intermédio dos seus apóstolos. É isso que ele diz aí no verso de número 1 do capítulo 3, que nós lemos essa manhã. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Interessante, irmãos, como a memória afetiva, ela nos prega muitas peças, De uma hora para outra, algumas recordações elas vêm. Eu vim, a minha mãe hoje mora no Maracanaú, mas eu passei pela Maraponga, foi o bairro que eu cresci, e eu fiz o caminho que eu sempre fazia vindo para a igreja de manhã aqui. E a memória, ela é despertada nesses momentos. Nós passamos por lugares que há muito tempo não passa pela Faculdade de Direito, Praça da Bandeira, e a sua memória ela vai sendo revivada, reavivada em algumas coisas. E você vai lembrando, e o que Pedro está fazendo é exatamente isso. Alguns cheiros, alguns sons, às vezes você sente aquele cheiro de planta e lembra de algo da sua infância, e Pedro ele está tratando com a memória daqueles irmãos, dizendo: eu estou enfatizando novamente esse assunto, para que vocês sejam despertados, para que a mente de vocês sejam despertadas para aquilo que os santos profetas escreveram, bem como também os apóstolos, como ele diz no verso de número 2. Ele deseja, irmãos, tratar mais uma vez sobre o assunto. E veja que Paulo aqui ele está interligando as 2 cartas, porque na primeira carta ele já havia tratado dessa temática. Veja o que é que diz a primeira carta, o capítulo 1, verso 8 a 11, que é a continuação do texto que nós estávamos lendo agora. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Verso 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Aquele exercício profético de alguém que, tendo um relacionamento com Deus, perguntava constantemente diante do Senhor quais palavras deveriam ser registradas, o que é que deveria ser prometido para o povo, mencionando aqui, por exemplo, Isaías, que praticamente ele dá uma descrição completa da crucificação de Jesus em Isaías 53. Então diz que os profetas inquiriram, que os profetas eles estudaram, eles investigaram. Veja o verso 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Irmãos, você não tem como olhar esse verso e não lembrar de Isaías 53.
Porque em Isaías 53, ele não fala apenas da humilhação de Cristo, ele fala também da exaltação de Cristo, aquele que veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Perceba então que Pedro, ele está reafirmando a autoridade dos profetas, ele está dizendo que Cristo, ao ensinar aos apóstolos e dar autoridades aos apóstolos, ele também entrega aos apóstolos uma autoridade de ensino e de escrever a Escritura, como nós bem conhecemos. Irmãos, aqui ele está se referindo ao que já era conhecido como Antigo Testamento, claro que não com esse nome, mas a porção de livros, e o que depois seria conhecido como Novo Testamento. Não é apenas Pedro que faz esse exercício didático. O próprio Jesus, na estrada de Emaús, quando eles não entendiam que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse, ele fala, ó tardos e nécios de coração, era necessário que assim acontecesse. Ele não é apenas um homem poderoso em obras e palavras, era necessário que ele morresse e ressuscitasse. E o texto diz que começando em Moisés, começando no Pentateuco, Gênesis em diante, até os profetas, ou seja, os profetas menores, Malaquias, toda a extensão do Antigo Testamento, Jesus expunha tudo aquilo que a palavra dizia a respeito dele e da sua obra, e a sua obra compreende também sua morte e ressurreição. 12 quilômetros andando e conversando sobre o Antigo Testamento. Interessante que Paulo ele tem o mesmo método, porque ele expunha durante 3 finais de semana todo o Antigo Testamento. Os de Bereia ainda ficavam conferindo, ver se ele estava citando certamente, de forma correta, os textos. Mas de forma ainda mais didática, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, tratando sobre ressurreição, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, nós somos os mais infelizes dos homens. Ao falar sobre isso, ele diz, não, de fato, Cristo morreu segundo as Escrituras, ou seja, segundo o Antigo Testamento. E ele ressuscitou segundo as Escrituras, e foi contemplada a sua assunção por mais de 500 testemunhas. Só 3 eram necessárias para garantir a veracidade de uma história, e ele tinha muito mais do que isso. Mas Paulo constantemente recorre ao Antigo Testamento. Veja, irmãos, Pedro ele diz que a esperança da igreja não está apenas na volta de Cristo, mas na confiança de que aquilo que a palavra de Deus diz é verdade e vai se cumprir, é uma certeza certa, com o perdão da redundância. Porque aquilo que nós asseguramos, irmãos, nós não podemos garantir. Por exemplo, na terça, eu não lembro quando, o reverendo João Paulo falou comigo, falou assim, vem pregar aqui na igreja. E eu dei minha palavra que vinha. Mas se infelizmente a minha filha mais velha tivesse ficado mais grave a situação dela, eu creio que o reverendo João Paulo e o conselho não ficariam chateados se eu não tivesse vindo. Mas eu dei a minha palavra e eu fiz o possível para cumprir. Mas há elementos externos que impedem muitas vezes que uma promessa seja cumprida. Não é o caso de Deus. É uma certeza certa por quê? Porque aquilo que diz se cumpre. Não há elemento externo ou interno que mude a vontade de Deus. E ele diz isso que é assegurado na sua palavra. Além disso, irmãos, além disso, há outra coisa que ele entende que é importante ser recordado. Veja o verso 2 e o verso 3. Das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. O que Pedro está dizendo é o seguinte, irmãos, não, Cristo vai voltar. Mas algumas coisas acontecem antes disso. E a igreja precisa ficar atenta. Irmãos, nunca a igreja esteve tão despreparada para o que está por vir. Porque nós, pouco a pouco, paramos de falar sobre a volta de Cristo e de como a igreja precisa estar preparada para esse retorno. Eu estive em Martins, uma cidade do Rio Grande do Norte, semana passada, pregando no aniversário lá da cidade, 181 anos de município. Eu estive lá a convite da prefeita e eu falei sobre a volta de Cristo lá. E pregando sobre a volta de Cristo, Sara muito atenta, apesar de ter 5 anos, às vezes a gente subestima nossas crianças, acham que elas não prestam atenção, e ela lá muito atenta. E ela começou a chorar. Disse, mamãe, e isso que vai acontecer com a igreja? Eu não quero ser perseguida. Mas, irmãos, é meu dever como pai, e nosso dever como pais e mães, lembrá-los o que é que pode acontecer na geração deles. Nós não sabemos que geração passará pela grande perseguição. Mas é nosso dever preparar os nossos filhos para que eles preparem os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E Pedro faz questão de dizer, sim, Deus nunca prometeu vida fácil, haverão escarnecedores com seus escárnios nos últimos dias. Por isso, eles deveriam ficar vigilantes,
Por isso eles deveriam ficar atentos aos falsos mestres, bem como aos seus falsos ensinos. Não deveria haver neles surpresa. Não deve haver em nós, Igreja do Senhor, nenhuma surpresa quando uma perseguição real, não apenas moral, mas física, recair sobre a igreja no Brasil. É algo inevitável, irmãos. É só uma questão de tempo. Não é se, é quando. E Pedro faz questão de lembrar esses irmãos. E vejam, ele já havia mostrado claramente que esses irmãos estavam pervertendo a palavra do Senhor. Inclusive, no final do do texto que nós lemos, ele diz, e Paulo já escreveu sobre isso, sobre a volta de Cristo, ele constantemente escreve sobre isso. E tem alguns que, porque ele escreve muito difícil, tentam deturpar aquilo que ele escreve, assim como deturpam toda a Escritura. Mas lá na primeira carta, Pedro já havia falado sobre isso. Na verdade, irmãos, Judas, a epístola de Judas é um tratado sobre falso profeta e falso ensino. Se você pegar Judas e comparar com as cartas de Pedro, há momentos que estão dizendo a mesma coisa, porque é o mesmo Deus que inspirou os dois para escrever na mesma época, dentro do mesmo contexto. Perseguição contra a igreja. Verso 2 ele diz, vocês precisam permanecer firmes na palavra, vocês precisam lembrar das Escrituras, para que vocês não sejam agitados pelo vento, como meninos, por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, como nós vemos lá em Efésios capítulo 4. Ele está se referindo, irmãos, tanto ao Antigo como ao Novo Testamento que está sendo escrito naquele momento. Boa parte do Novo Testamento já havia sido escrito, boa parte dos escritos de Paulo já existem, mas há outros escritos que estão sendo colocados e há um último momento, que a última porção do Novo Testamento vai ser escrito, que é a década de 90, aqui nós estamos na década de 60 ainda, quando Pedro escreve isso. 30 anos depois, João vai escrever o Evangelho de João, as Epístolas de João e Apocalipse de João. Mas ele se refere aqui ao Novo Testamento, e ele diz... Esses falsos mestres, eles têm entrado dentro da igreja e eles têm levantado alguns questionamentos. E um deles é, onde é que está Jesus? Cadê a sua volta? Verso de número 4. Ele já não deveria ter voltado. Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte, que esses homens, eles insinuavam uma dúvida no tocante à última ressurreição, pois quando isso é removido, já não existe nenhum evangelho, o poder do Cristo é reduzido a nada, toda a religião se desfaz. Ou seja, se eu tenho dúvida que Cristo vai voltar, outras dúvidas surgem por causa disso. Mas se Cristo não vai voltar, o que é que eu posso confiar na Escritura? Há pilares, irmãos, na fé cristã, que se você derrubar um, você vai derrubando os outros. E esses 4 pilares é criação, queda, redenção e consumação. Só mostrar claramente como isso acontece. Por que o naturalista, ele faz questão de dizer que Deus não é criador de todas as coisas? Por exemplo, por que ele chama a criação não de criação, mas de natureza? E a gente repete esse texto naturalista constantemente. Não é natureza, natureza é outra coisa. Teologicamente, é aspectos inerentes de alguém, as 2 naturezas de Cristo, por exemplo. Mas por que o naturalista faz isso? Porque ao deixar de chamar de criação, você não pressupõe mais um criador. E se não existe criação, não existe queda. Se não existe queda, não existe redenção. Se não existe redenção, não existe consumação. Nós somos os mais infelizes dos homens e a nossa esperança é vã. Por isso Pedro, ele olha e diz assim, não, Cristo vai voltar e tem mais. No verso 4 ainda nós veremos que eles dizem, porque desde que os pais dormiram, ou seja, os da antiga aliança morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja o que é que os falsos profetas estão dizendo aqui. Que este mundo duraria para sempre, não teria um juízo que viria para subjugar a criação e julgar a criação, tanto aqueles que foram criados, os ímpios, como a própria criação. Eles dizem que Cristo não voltaria e que a criação jamais seria renovada. Veja que eles são totalmente contra aquilo que é chamado de doutrina do novos céus e da nova terra. E aí Pedro, então, faz um desafio de fazer uma retrospectiva histórica, e isso é trazer à memória, para mostrar claramente que eles estavam equivocados. E por onde é que ele deveria começar, então? Qual era o melhor lugar para mostrar que Deus traz juízo sobre a terra? O dilúvio. Verso 5 e verso 6. Ele diz, não, nem sempre a terra foi como ela foi. Ela foi criada a partir das águas, a partir da palavra de Deus, mas Deus subjugou a terra com água. Deus trouxe o dilúvio
sobre toda a terra não é mais a mesma. O verso 7 diz, ele puniu a terra e ele vai punir novamente. Não mais com água, porque a sua aliança é clara sobre isso, mas ele trará fogo abrasador sobre todas as coisas, consumindo toda a criação e usando a própria criação como instrumento de julgamento do Senhor. Verso 7 diz, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O outro argumento que ele usa, irmãos, no verso 8 e verso 9, é que eles se confundiam sobre a questão do tempo, mas que para Deus 1000 anos é como um dia e 1000 dias como um ano. Veja que ele vai tratar sobre isso, ele vai falar assim, vai dizer assim, 1000 anos é um dia 1000 anos, Deus não tem essa questão cronológica como nós temos. Não há esse aspecto cronológico, ele é atemporal. Entenda, irmãos, enquanto nós vemos a história se desenrolando dos nossos olhos, toda essa história já aconteceu na eternidade. Apocalipse já foi escrito e nós já temos o final da história. É o chamado já e ainda não. Nós já tratamos sobre isso da vez passada que eu estive aqui. Uma história que já aconteceu, mas que ainda está se desenrolando diante dos nossos olhos. E do verso 10 ao verso 13, então, ele conclui o seu pensamento de forma muito convicta, dizendo, haverá novos céus e nova terra. Não é uma especulação, não é uma falsa expectativa, mas uma certeza certa, haverá novos céus e nova terra. Veja, irmãos, que ele tem aí uma larga introdução para falar sobre o assunto. E aí, finalmente, no verso de número 14, ele chega ao ápice do texto quando ele diz, por essa razão, ou seja, esperando por essas coisas, tendo a plena convicção dessas coisas. Eu pergunto, então, que coisas são essas? Do que ele está falando aqui, irmãos? E, rapidamente, eu gostaria de mostrar como ele não apenas se refere ao novo céus e à nova terra, mas também como ele chama a igreja do Senhor a esperar pacientemente por isso. Veja, a primeira coisa que ele ensina aqui nesse texto é que a igreja precisa aguardar a volta de Cristo. Não existe outra forma da igreja se portar, não existe outra postura para a igreja deve aguardar a volta de Cristo. É a primeira coisa que é necessária, é a coisa mais importante na vida do crente. Durante a pandemia, irmãos, muitos falavam, seria muito bom se Cristo voltasse logo. Infelizmente, não porque cessou, graças a Deus cessou a pandemia, mas infelizmente ao cessar aqueles dias tão difíceis, as pessoas se esqueceram que queriam que Cristo voltasse. Interessante que quando as coisas apertam, a gente quer a volta de Cristo. Quando as coisas melhoram, a gente se sente muito bem. Páquia escreve sobre isso. Ele vai dizer que o grande motivo, a grande razão para nós não falarmos sobre o novo céu e nova terra é porque nós nos sentimos muito bem nessa terra. Nós não queremos sair daqui. E nós não queremos que ninguém saia. Um ente querido nosso, quando já se aproxima de estar na presença do Senhor, a gente quer segurar o máximo que pode. É lógico, irmãos, que Pedro começaria e concluiria a carta dessa forma. É claro que ele abre a carta falando sobre isso, é óbvio que ele fecha a carta falando sobre isso. Essa é a grande razão da esperança que há em nós. Esse é o motivo. E ele passa os 13 primeiros versículos construindo a sua argumentação para finalmente chegar naquele assunto que ele já tratou na primeira carta. É como se ele estivesse recapitulando para encerrar aquilo que ele tem a dizer à igreja. Deixa eu só concluir com algumas palavras importantes. Ele começa então apresentando seus argumentos finais, mostrando aí que, como no verso 13 diz, que segundo a sua promessa nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, o reino de justiça do Rei justo. Essa é, irmãos, e sempre será a esperança da igreja, ou como nós cantamos em um dos nossos hinos, a doce esperança do porvir. O dia glorioso, oh que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta soar. Por isso, irmãos, os falsos profetas, eles queriam convencê-los do contrário, para deixá-los sem esperança. Tira a volta de Cristo da equação, e não há mais esperança alguma para os homens. Por isso nós precisamos de fato confiar e aguardar que Cristo voltará. A segunda coisa, o que fazer enquanto Cristo volta? Qual é a postura da igreja enquanto isso? É de qualquer jeito? É de qualquer forma? Não, irmãos. Pedro diz que nós devemos fazer isso vivendo de forma piedosa. Veja o que é que ele diz no verso de número 14: esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula,
e irrepreensíveis. Veja, irmãos, que essas três palavras, essas três posturas da igreja, elas não são colocadas aqui à toa. Quando fala em paz, ele está falando sobre a justificação. Nós só temos paz com Deus porque Cristo, ele mediou essa paz. Irmãos, como seria maravilhoso se pudéssemos todos nos aprofundar em teologia e entender profundamente o que isso quer dizer. O sentido de mediação, de forma muito rápida, porque nos falta tempo, de forma muito rápida, o sentido da mediação é uma e uma apenas. Aquele que media tem que ser um igual às duas partes que ele está mediando. Vocês entenderam esse conceito? Aquele que é o mediador, ele tem que ser igual às duas partes que ele está mediando. Mas uma parte é Deus, outra parte são os homens. Eles não são iguais. Deus não é igual aos homens, os homens não são iguais a Deus. Era necessário que alguém que fosse 100% Deus e 100% homem, o perfeito mediador, fizesse essa mediação. Por isso nós temos paz com Deus. Por isso, irmãos, não há mais guerra entre nós e o nosso Deus, a guerra cessou, porque o verdadeiro rei tirou do trono o rei usurpador e deu ao Pai a vitória na cruz do Calvário. Justificados, por isso estamos em paz com Deus, sem mácula, ou seja, regenerados e santificados pelo Senhor e sem culpa, ou seja, redimidos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós lemos Romanos 8 essa noite, uns versos antes, ele vai dizer o seguinte: quem há de nos condenar? É o Supremo Juiz que diz que nós não somos condenados mais. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos declara como justos, irmãos. Por isso, nós devemos de fato viver piedosamente, ser encontrado por Ele de forma santa. A obra, irmãos, do Deus Trino em nós é para que vivamos para Ele e para as obras que Ele de antemão nos preparou para que andássemos nelas, como nós vemos em Efésios 2:10. Nós fomos redimidos, comprados, justificados, adotados com um propósito para viver para o Senhor e somente para Ele, para que por meio das nossas vidas Ele seja glorificado em todas as coisas, para que possamos prosseguir em conhecê-lo e torná-lo conhecido, irmãos. Essa é a consequência da nossa conversão. Não é viver como nós vivíamos antes, é nos parecer cada vez mais com Cristo, para que as pessoas olhem para nós, irmãos, e vejam que de fato há aspectos de Cristo em nós. E isso fará com que sejamos perseguidos. Porque se nós não nos parecemos com Cristo, nós não somos perseguidos. Mas por nos parecermos com Cristo, é que a perseguição virá sobre nós. Veio sobre os profetas, veio sobre os apóstolos, veio sobre os pais da igreja, veio sobre a igreja do Senhor durante toda a história, e não seria diferente conosco. Eu pergunto, nós temos vivido de forma piedosa? Seremos achados pelo Senhor em paz, sem mácula e irrepreensíveis? Terceira e a última coisa, irmãos, nós não devemos apenas aguardar a volta de Cristo, não devemos apenas viver piedosamente, mas há um instrumento precioso de Deus nas nossas vidas, que é a sua palavra. E terceiro, nós precisamos crescer na palavra. Qual é a melhor forma de resistir aos falsos profetas e aos seus falsos ensinos? É conhecer a palavra de Deus, é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como o verso 18 diz. Eu já recebi visitas, de manhã cedo, todo mundo sabe de quem eu estou falando, eu não vou dizer nome para não... Mas todo mundo sabe quem é que 7 da manhã está lá na sua casa batendo para compartilhar um estudo bíblico com você. Bíblico, né? Eu já recebi essas visitas. E como conhecer a Escritura é bom, irmãos? Não, porque o texto diz assim, não é isso que o texto diz. Veja o que os versos anteriores estão tratando sobre isso. É o jeito que você desmonta um falso profeta, um falso mestre com seus falsos ensinos. É com a palavra de Deus. É mostrando que a palavra de Deus, ela diz isso. É apresentando a eles a razão da esperança que há em nós. É colocando diante deles, dizendo o seguinte, Deus, Ele me deu um motivo para eu ter esperança. E a esperança se baseia na morte, na ressurreição e na volta de Cristo. Veja o verso 17. Tudo isso para que não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados. Efésios 4, como eu já disse, já o verso 15 e 16 vai dizer, para que não sejamos arrastados como meninos por todo vento de doutrina. Perceba, irmãos, a importância e a urgência das palavras de Pedro. E essas palavras, elas são bem atuais, irmãos. Elas são bem atuais porque o conhecimento bíblico, o conhecimento doutrinário, ele protege e ele fortalece a igreja do Senhor.
Não há outra forma de nós lutarmos, não existe outra arma, não é à toa que na armadura de Deus, a palavra é a arma de defesa e de ataque. Mas, infelizmente, nem todos conhecem a palavra de Deus como deveriam. E esse é o grande problema da igreja nos dias de hoje. O próprio Jesus disse: vocês pecam porque vocês não conhecem as Escrituras. O salmista, no Salmo 119, fazendo uma defesa, e o Salmo 119 é uma defesa da palavra de Deus, muitos não gostam, tem 176 versículos, mas é de deleite do começo ao fim, versículo por versículo. No 9, o salmista faz a seguinte pergunta: como é que pode o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta dele é: observando-o segundo a sua palavra. Senhor, não me deixe fugir dos teus mandamentos, para que eu não peque contra ti. E ele vai dizer aquilo que é o ápice, na metade lá desses versos, que é: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A pergunta que eu faço é, irmãos, que aplicações nós podemos tirar então da volta de Cristo, da vida piedosa e do crescimento na palavra? 3 lições bem rápidas para nós encerrarmos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é sobre a nossa expectativa. Qual é a expectativa da igreja? Confiar que de fato Cristo voltará e desejar que esse dia aconteça logo. Não há dia mais importante do que esse, irmãos. Simplesmente não há. Assisti ao parto das minhas 2 filhas, e quem é pai sabe como é que é essa situação, mas nada se compara ao dia glorioso. Traga à sua memória o dia mais feliz da sua vida, na sua infância, adolescência ou juventude, ou na fase adulta. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Eu tive o privilégio de batizar minhas filhas, é um privilégio que nem todos têm, porque nem todos são pastores. Não é o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz é a volta do Cordeiro. Estamos diante de um ano que se encerra, e nos últimos instantes, cantaremos Rompe a Aurora, na expectativa do ano que virá, e todos estarão na expectativa dos fogos que estourarão, mas que maravilhoso seria que ao invés de fogos fosse o ressoar da trombeta. O dia glorioso finalmente chegou. A grande expectativa da igreja. Segundo, irmãos, não só expectativa, esse texto nos ensina sobre postura. Qual é a nossa postura, irmãos? Viver piedosamente, de forma que Deus seja glorificado em nós, em todo o tempo e em todo lugar. Nós nos esforçamos para sermos bons pais, boas mães, nós nos esforçamos para sermos bons filhos, boas filhas, nós nos esforçamos para sermos bons professores, alunos, empregadores, empregados, nós nos esforçamos todos os dias para dar o nosso melhor, não para trazer sobre nós reconhecimento, mas para que Deus seja glorificado em cada pequena ação das nossas vidas. Fui já pastoreado, já no final da sua vida, por reverendo Eunir, foi meu tutor lá na igreja da Aldeota, quando eu fui transferido daqui para lá, para concluir meu seminário. E eu lembro de umas palavras finais que ele dizia ao encerrar o culto. Ele dizia o seguinte: que mesmo encerrada a liturgia desse culto, esse culto continue nas nossas vidas, nessa semana que se inicia. Essa é, irmãos, e sempre será a postura da igreja. Alguém que busca viver, sempre esperando a volta de Cristo, se perguntando: será que é amanhã que Cristo vai voltar? E sempre buscando estar pronto para a volta do Cordeiro. Terceiro, irmãos, não é só sobre a nossa expectativa, não é só sobre a nossa postura, mas sobre a nossa proteção. Qual é a proteção da igreja, irmãos? A palavra de Deus que nos aperfeiçoa e nos ajuda a defender a nossa fé. Essa é a nossa proteção, irmãos, e sempre será. A proteção contra nós mesmos, inclusive, porque ela penetra ao mais íntimo do nosso ser e mostra exatamente quem nós somos, quais pecados nós devemos confessar, aquilo que deve ser abandonado. Concluo então, irmãos, com as palavras de Paulo dizendo o seguinte, Filipenses 1, verso 6: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou, como no hino que eu já citei essa manhã: ó que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta soar. Que possamos, irmãos, com toda a expectativa dos nossos corações, aguardar a volta de Cristo, vivendo e esperando pelo Senhor piedosamente, sabendo que a palavra de Deus é a única arma que nós temos. Por isso, nós precisamos crescer nela mais e mais, para que nos pareçamos cada vez mais com Cristo, para que possamos servir a Cristo de forma cada vez melhor, sendo aperfeiçoado pela palavra de Deus e também sendo preparado para resistir
a todo vento de doutrina. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos faça viver cada vez mais para Ele, na doce e grande expectativa do glorioso dia do Senhor. Que Ele nos abençoe. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.